E o vídeo de hoje é sério, é um assunto muito importante. Se trata de tragédias familiares. Como é esse olhar da constelação para esse assunto que a gente, de alguma forma, está olhando para tudo o que é trágico da nossa família. Então, ele é um vídeo muito importante e eu sugiro a você que, se você encontrou aí algum meio de olhar melhor para essas situações, se isso te ajudou, compartilha com as pessoas da sua família, porque isso tudo é muito importante ser repassado. Essas informações são essenciais aí para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, se você gosta desses assuntos, já deixa o seu like nesse vídeo e também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para a gente continuar com esse contato próximo, com essa conexão. A cartinha que saiu é uma frase do Bert Hellinger que diz assim, ó: o essencial é simples. O essencial é simples. E o que tem a ver o essencial é simples com esse tema, tragédias familiares? O que tem a ver? Nós vamos falar sobre isso agora. Então, gente, olha só. A gente sabe que nós nascemos aqui em sistemas, principalmente, né? Eu acho que em todo lugar do mundo, mas o nosso sistema brasileiro aqui, as pessoas que nasceram aqui no Brasil, elas carregam aí uma história interessante, uma história muito impactante, né? Nós carregamos isso. A nossa herança transgeracional, a herança que a gente tem aí como brasileiros, né? Ela tem muitas cargas. Muitas cargas. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. O que a gente tem no nosso campo sistêmico brasileiro? O que tem ali? Bom, tem índios, né? A origem do nosso país é indígena. Os donos desse país são os índios, né? Então, tem os índios. O que aconteceu com os índios quando os europeus chegaram aqui? Quantas tragédias tiveram aí? Quanta dor, quanto sofrimento teve ali. Quando os europeus chegaram aqui no Brasil, enfim, vieram homens, né? Homens, a maioria. Eu não sei se teve alguma mulher ali na história, não lembro agora, que veio nessa primeira leva. Eu acho que a maioria foi homens, né? Foram homens. E aí vieram para um país onde as índias andavam nuas, né? Tinha toda aí essa conexão com a terra e tudo mais. O que aconteceu? Esses homens começaram a se misturar aí com as índias, né? E aí teve muita agressividade, muita violência, muitas coisas que geraram dor e sofrimento, né, para esse campo, para esse nosso campo sistêmico. E também teve um resultado disso, que foi uma mistura aí de europeus com índios, né? Então, a nossa origem começou assim, né? Começou assim. E aí, nessa mistura aí, e a gente vê que o resultado disso, pelo menos, eu acredito que seja boa parte do nosso país, mas a história do Rio Grande do Sul, que é onde eu nasci, ela é com base nisso, né? Os gaúchos, daí vem da linguagem, acho que é Tupi-Guarani, né? Ela vem o gaúcho, o nome característico gaúcho já é aqueles filhos dessa mistura de europeus com indígenas, né? E aí houve ali tanta dor, tanto sofrimento ali, que essas crianças que nasceram dessa mistura
não tinham lugar, não sabiam aonde pertencer. Será que o meu lugar é dentro da tribo com a minha mãe? Ou o meu lugar é procurar o meu pai, né? Então, assim, lá a gente vê que tem um campo de dor e sofrimento, né, muito grande. E isso ficou no inconsciente coletivo, né? Eu tive a oportunidade de fazer um grupo de constelação lá uma vez, e aí eu tive aí a participação das minhas primas e tudo mais, teve pessoas de fora também que vieram constelar. E aí o que acontece? Lá existe um campo, sim, de dor, existe um campo que é muito mais agressivo, muito mais sofrido do que aqui onde eu tô, que é Florianópolis, né? Eu tô em Florianópolis. O campo é muito diferente. A gente vê a vibração quando entra no campo, as coisas são muito mais intensas, são muito mais sofridas, né? Então, sim, a gente tem uma carga de tragédias familiares desses indígenas, tem dos europeus, né? E aí a gente vê o lado dos europeus. Então, tem o lado dos indígenas, né, que foram extremamente abusados e escravizados ali de algumas formas, né? E também tem o lado dos europeus, que tiveram essa separação, que trouxeram aí para nós um desenvolvimento, né? O nosso país, ele só se tornou um país, né, realmente, porque veio toda essa força dos portugueses, né? Os portugueses, eles têm é muito interessante ver o campo dos portugueses, né? O campo dos portugueses, ele é muito mental. Então eles se conectam muito com a mente e a gente muito com o coração. O brasileiro, é muito com o coração, porque é dessa nossa origem mesmo indígena, né? O índio se conecta com os sentimentos dele. Ele está sentindo a terra, ele está sentindo a energia da natureza. Já o português, o europeu lá, não sei se todos os europeus, eu sei o português, que é mental. E aí eles ficavam imaginando chegar nessas terras aí, onde eles pudessem ter um futuro melhor, né? Enfim, o que eles imaginavam. E eles precisaram, sim, de muita coragem para atravessar um oceano e para chegar até aqui, né? Porque naquela época existia aí grandes perigos, né, nessas imigrações, e a maioria não dava certo, né? Não dava certo. Então esses portugueses, eles também trouxeram para o nosso campo uma força muito grande, uma coragem, e também despertar aí a nossa mente, o nosso chakra frontal aqui, né? Então é interessante a gente olhar para esses dois lados, porque os dois lados têm coisas muito positivas e que fazem parte da nossa história, e a gente precisa olhar e honrar, né? Então, também a gente teve aí a situação depois, né, dos imigrantes aí que vieram, dos japoneses, dos italianos, dos alemães, né? A gente tem uma mistura no Brasil e cada um trouxe aí algo, importante para quê? Para a nossa sociedade chegar a planos mais altos, né? Eu sou muito esperançosa com isso, que o nosso país, ele tem uma grande capacidade aí de expandir cada vez mais, e eu acredito muito que é esse movimento que está acontecendo, né? A gente está se expandindo, a gente está evoluindo, a gente está crescendo, né? Então também teve aí o sofrimento, né, as tragédias familiares dos negros. Gente, quando a gente coloca
uma constelação aonde tem essa origem africana, quanta dor existe ali, quanta dor, porque assim, ó, indígena sofreu, mas indígena sofre com uma visão diferente, do africano, né? O africano tem muito ainda, nesse campo africano, tem muito a escassez, muito a falta, muito a morte, né? E já o indígena tem algo diferente ali, algo mais transcendental, parece, sabe? É o que eu percebo nessas dinâmicas de constelação. Quando a gente vai tratar de heranças sistêmicas, heranças transgeracionais, né? Mas sim, quando a gente coloca ali no campo dos negros, há muito sofrimento, há muita dor ainda sendo reparada, sendo vista, né? Sendo honrada. E como é que a gente honra uma dor? Como é que a gente honra uma tragédia? Se afinizando com ela, incluindo ela ali, nesse momento da constelação, a gente inclui essas pessoas que estão excluídas, né? Mas neste momento que a gente está analisando aqui os fatos agora, o que é o comum quando a gente nunca fez um trabalho sistêmico? A gente começar a repetir isso na nossa vida. Então, se existiu lá problemas muito grandes de escassez, de falta de alimento, de sofrimento ali, enfim, vocês sabem do que eu estou falando. Isso vai refletir na sua vida, não tem como não, sabe? A gente olha para aquilo que está difícil no nosso sistema familiar. E aí, quando a gente vai olhar no nosso campo sistêmico familiar, acontece isso. A gente acessa a informação de tudo que os nossos ancestrais aí já fizeram, já passaram, já sofreram e tudo mais. A gente está acessando isso. E também está deixando algo aí pro nosso sistema familiar. Então a gente está conectado a algo e também deixando algo. Olha só que interessante, né? Então aquela historinha lá que dizia assim: não faz isso porque Deus está vendo. Sabe aquelas coisas que falavam pra gente, os antigos falavam pra gente, nossos avós, nossos pais. Diz assim, não que os nossos pais são antigos, né, gente? Minha mãe tá aí, ela vai me puxar a orelha. Enfim, tudo continua agindo. Nada se perde, não existem segredos. Não existe ninguém vendo aquela informação. Alguém está vendo o que você está fazendo. Alguém está vendo o que você está sentindo. Alguém está vendo o que você está vibrando. Tá? Então, assim, a força de algo trágico que aconteceu lá atrás, de algo difícil que aconteceu na família, isso tem uma força tão grande, que normalmente muitas pessoas olham para essa situação na tentativa do quê? De reparar aquilo, de deixar aquilo mais leve. Então a gente repete aquelas situações. A gente tem aí muitas dores nos nossos sistemas familiares, né? E a gente se conecta a isso sim. A gente carrega isso no nosso DNA. A gente já vem aí com o propósito de também deixar mais leve esse nosso sistema familiar. O nosso propósito de vida é contribuir com o nosso sistema. É contribuir com isso. E eu vejo a constelação, eu vejo o curso Constelando a Vida, né, que é um curso que eu desenvolvi para justamente a gente trabalhar isso de uma forma que a gente possa ir se conectar
conectar com a nossa ancestralidade, que a gente possa olhar para isso com toda a consciência que a gente precisa para trabalhar essa questão, né? Então, eu vejo que isso é uma grande ferramenta, a constelação, o curso é uma grande ferramenta para a gente ir olhando para esse nosso passado e honrando ele da devida forma que ele merece ser honrado. Ele merece ser honrado com consciência, sabendo que existiu aquilo. E aí sim a gente pode trabalhar uma movimentação diferente na nossa vida. Aí o que a gente faz? Bom, então eu me conecto com a força dessa minha ancestral, que aguentou firme ali. Que é maravilhoso para ver o quanto a gente tem força que vem ali desses nossos ancestrais que sofreram muito, que tiveram que fazer coisas extraordinárias. Para quê? Para sobreviver, para passar a vida adiante. E aí, quando vem essa cartinha aqui, o essencial é simples. O que é o essencial, gente? O que é o essencial? A vida. A vida é o essencial, né? Então, assim, muitas coisas aconteceram para a vida poder continuar. Porque é aqui que a gente também depura aí as nossas deficiências, que a gente tem aí a chance de fazer coisas maravilhosas e também coisas terríveis, né? A gente tem a chance de fazer muita coisa aqui. A gente experimenta muita coisa. E isso tudo faz parte de um movimento evolutivo da nossa humanidade, sei lá, do nosso espírito, digamos assim, né? Tudo isso faz parte de um movimento evolutivo.